Paz do Senhor, irmãos. Convido vocês neste momento a adorar a Deus. Vocês aí que estão nos seus lares, junto conosco, que adoremos o nome santo do Senhor, que é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Amém? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Tudo Ele
Graça e paz, irmãos. Boa noite para você que está nos assistindo de casa. Boa noite para você que está nos assistindo do trabalho, que está acompanhando este culto online. Quero te convidar neste momento para a gente poder orar junto e fazer as nossas orações de gratidão e petição. E para que o seu coração, junto com a adoração, com essa música que nós cantamos, tenha cada vez mais convicção, mais certeza de que Deus está cuidando de nós, de que Deus está conosco, de que Deus é um Deus conosco. Amém? Vamos orar. Apresente ao Senhor aquilo que você tem para agradecer, apresente ao Senhor aquilo que você tem para peticionar diante dEle, porque o Senhor é um Deus que nos ouve. Amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor. Abrimos este culto te louvando, Senhor, te adorando, e nós queremos neste momento te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus fiel, justo conosco. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia tem se renovado todos os dias na nossa vida e nós temos visto o Senhor cuidando de nós em todo o tempo, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, mas também queremos te pedir, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, que estão internados nos hospitais, Senhor, que estão precisando de uma cura, de uma resposta do Senhor. Nós oramos e apresentamos todos os nossos irmãos, Senhor, que estão com Covid, Senhor, que estão com este vírus, Senhor, internados nos hospitais, Senhor. Nós liberamos uma palavra de cura nessa noite, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, liberamos uma palavra de bênção também sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, ouvir e responder a oração, a petição dos Teus filhos, Senhor. E que o Senhor possa, Deus, trazer paz, Senhor. Aumentar a nossa fé, em que em meio a toda essa dificuldade, que o Senhor possa revelar cada vez mais o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. É o que nós te agradecemos e te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, nós já vamos para o momento da palavra, mas antes disso eu queria só lembrar que os nossos cultos continuam online. Nós vamos mais uma vez fazer o nosso culto no domingo. E também quero apresentar o momento das ofertas dos dízimos. Eu vou pedir para o pessoal deixar na descrição do vídeo os dados para que você possa continuar contribuindo. Mesmo a igreja estando fechada, não podendo receber pessoas, a igreja continua trabalhando, continua ofertando na vida das pessoas o trabalho, o serviço, o amor, o carinho, e essa obra precisa continuar aberta. Então eu queria te pedir para que você, com a generosidade que o Senhor tem colocado no seu coração, que você continuasse ofertando, continuasse dizimando mesmo à distância, para que a gente possa continuar esse trabalho de abençoar vidas. Amém? Vamos para o momento da palavra. Queria pedir para que vocês abrissem as Bíblias no texto de 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Eu vou dar um tempo para você abrir aí na sua casa também. É que os irmãos podem falar, não é justo, né? Você já deixou tudo pronto aí, você abre a Bíblia rapidinho. Então eu vou dar um tempinho para os irmãos abrirem em 1 Reis, capítulo 11. Enquanto os irmãos vão abrindo, nós terminamos o livro de 2 Samuel, entramos agora no livro de 1 Reis, e nós estamos vendo mais uma vez a história do povo de Deus. Cada vez que a gente lê esses livros, a gente vê coisas diferentes, aprendizados diferentes, e nós terminamos 2 Samuel vendo a história do profeta de Deus. E nós estamos aqui hoje para falar do texto de 1 Reis. 1 Reis capítulo 11 diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre os quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram
decisivamente a seguir seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor, e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Quemosh, Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sob o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses e divindades. Versículo 9. Então Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecera e advertiria 2 vezes. E lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é teu coração e a tua atitude, visto que não guardasse a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres, eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Só até aí. Irmãos, a gente está vendo o livro de Reis. O livro de Reis vai contar a última história de Israel como um reino unificado, como as 12 tribos juntas. Esse plano começou lá atrás com Davi e esse reino foi passando até Salomão, e esse foi o último momento em que Israel esteve completamente unida, as 12 tribos, o povo todo junto. Depois disso, depois de Salomão, vieram outros reis sobre Israel, mas o povo já estaria dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel, ficaria dividido e ficou até os dias de hoje. A gente vê, quando fala de Salomão, eu lembro de muitas coisas interessantes, muitas coisas sábias que ele deixou, que ele disse, que ele falou no livro de Provérbios, de Eclesiastes. Mas, nesse momento, nós estamos lendo o final da vida de Salomão, vendo como ele se comportou nesse momento da sua velhice e como ele foi desenvolvendo os seus relacionamentos. E Salomão, mesmo sendo tão rico, mesmo sendo tão poderoso, ele não conseguiu permanecer firme nos caminhos do Senhor. Eu lembro quando se fala de Salomão, que ele, em um certo momento, Deus, em sonho, perguntou para ele o que ele queria. Ele podia pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Eu lembro que Salomão foi o homem mais sábio e mais rico do seu tempo, que não houve ninguém como ele. E essa vida de Salomão é algo que todos nós sonhamos ter. É uma vida que é o sonho, o conto de fadas, maravilhoso. Ele era rei, ele era rico, ele era poderoso, ele era inteligente. Ele tinha muitas mulheres, ele tinha tudo que um homem gostaria de ter na sua vida. Mas em Eclesiastes capítulo 1, Salomão vai dizer que tudo isso que ele viveu era vaidade. Vaidade, tudo isso é vaidade. E a gente vê, no final da vida de Salomão, uma certa melancolia. Quando você vai ler o livro de Provérbios, você percebe que nem tudo que Salomão conquistou fez bem para ele. E isso acabou afastando ele dos caminhos do Senhor. A gente lê no capítulo 11, que nós lemos agora, ele teve muitas mulheres. Essas mulheres, elas fizeram Salomão a adorar os deuses delas, e Salomão fez isso.
E isso me faz refletir o quanto a gente corre atrás de coisas que são finitas. Irmão, Salomão teve tudo o que ele buscou, tudo o que ele quis e até o que ele não quis, talvez ele teve. Ele foi um homem muito poderoso, mas a gente vê o quanto que essa busca que ele teve na vida dele foi algo que em alguns momentos não foi positivo, que não gerou coisas boas para ele. E quanto mais Salomão vai se afastando de Deus, quanto mais Salomão vai adorando outros deuses, mais isso cresce no coração dele. Quando eu olho para a vida de Salomão e vejo nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós, como seres humanos, nós temos muitas vontades, muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos. Nós temos vontade de conquistar muita coisa, nós temos vontade de fazer muita coisa. Mas, quando a nossa vida fica fechada e cercada em única e exclusivamente construir coisas aqui nessa terra, e não construir coisas que são eternas, nós nos perdemos no meio do caminho. O maior problema da humanidade e o maior problema da igreja é que nós estamos buscando coisas que são feitas para essa terra, para este momento, e nós não estamos construindo nada que é eterno. Salomão construiu muitas coisas, conquistou muitas coisas, mas no final da sua vida, no final da sua caminhada, ele perdeu o seu contato que ele tinha com Deus. E ele passou cada vez mais a construir coisas que só eram finitas, terrenas. Não fez nada que era eterno, não fez nada, não produziu nada de bom para o futuro. Olha só, Deus está falando com Salomão no capítulo 11, nós acabamos de ler. Pelo fato de Salomão estar buscando crescer e fortificar o poder de Israel, ele fez alianças com outros reis. E a aliança desses reinos se confirmava com ele casando com a filha daquele rei, com uma das filhas daquele rei. E Salomão chegou um momento que ele tinha tantas alianças e tinha casado com tantas mulheres, que ele estava meio perdido. Se perdeu no meio do caminho, se misturou com povos que Deus não tinha falado para ele se misturar. E Salomão, nesse momento da vida dele, ele começa a se distanciar do Senhor. Eu queria te convidar a olhar ao redor aí na sua casa. Tudo que você conquistou, construiu, tudo que você está vendo aí, a TV onde você está assistindo, o celular, o sofá onde você está sentado, tudo isso nós construímos, nós fazemos, nós buscamos, mas daqui a algum tempo, tudo isso que nós estamos fazendo, não vai ter mais o seu valor. O sofá onde você está hoje, sentado, ou a cadeira onde você está sentado, vai ficar velho, vai envelhecer, vai estragar. E o quanto que você buscou, correu atrás de comprar isso que você tem, que você comprou. Eu sempre gosto de lembrar da situação em que lança algum videogame novo. Eu gosto muito de videogames, de computador. E quando lança um jogo novo, quando lança um videogame novo, eu fico ansioso até para poder comprar, para poder jogar, para poder me divertir com aquilo. E aí eu vou até a loja, gasto um dinheirão porque é bem caro. Chego em casa, no primeiro dia jogo demais, no segundo dia também me divirto bastante, no terceiro dia já começa a perder aquele brilho que tinha no começo, e as coisas vão perdendo, com o tempo vai passando, aquele jogo fica esquecido na gaveta de casa e eu nunca mais jogo. E isso não é só com um simples jogo de videogame, pode ser com uma casa que a gente compra, um carro que a gente compra, uma carreira que a gente constrói. Todas as coisas são efêmeras, todas as coisas neste mundo têm um fim. E quando nós nos focamos em construir, em conquistar apenas essas coisas, nós não conseguimos construir nada que seja produtivo para a eternidade. Irmão, tem um problema nisso. Eu não quero dizer para você viver de forma franciscana, não correr atrás de nada, não buscar nada, não trabalhar, não se desenvolver, muito pelo contrário. Deus tem alegria em ver você bem, ver você desenvolvido, a sua casa próspera. Deus tem prazer nisso, mas quando a sua vida se resume a isso, quando a sua vida se resume a fazer estas coisas,
você está perdendo a oportunidade de construir coisas que são eternas. Às vezes, a gente se preocupa tanto em construir coisas que são terrenas, humanas, que vão ficar quando a gente morrer, que parece que a nossa fé não é tão forte, não acredita tanto que nós vamos viver a eternidade. Se nós tivéssemos mais convicção da volta de Jesus, se nós tivéssemos mais plena convicção de que esse tempo que nós estamos vivendo está cada dia mais próximo à volta de Jesus, nós estaríamos preocupados mais em construir coisas eternas do que coisas que são humanas. E isso nos leva a viver uma vida superficial. Nós não vemos alegria em nada do que conquistamos, nós não conseguimos ter felicidade em nada do que nós fazemos, porque isso não é o que preenche o nosso coração. O que preenche o nosso coração é a presença de Deus. E Deus está falando com Salomão, no versículo 11, eu quero ler mais uma vez com vocês. No versículo 11 do capítulo 11. E por isso o Senhor sentenciou Salomão determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Irmão, Salomão estava tão preocupado em ter um reino forte, em ser mais poderoso, em ter mais coisas, em ser mais, em poder mais, que ele deu mais prioridade à aliança que ele tinha com homens, do que a aliança que ele tinha com Deus. Deus está falando para ele aqui no versículo 11, olha, porque essa é a sua atitude, eu já te dei chances, 2 vezes eu te dei chances de você voltar aos seus caminhos, mas você está tão preocupado com as alianças que você fez nesse mundo, que você está esquecendo da aliança que você fez comigo. E Salomão não volta atrás, ele permanece nesse caminho. Olha, a gente olha para a história do pai de Salomão, a gente olha para a história de Davi, a gente vê que Davi caiu uma vez. O pecado que Davi cometeu choca a gente. Ele chegou a ponto de matar o seu amigo, colocar o seu amigo em uma situação de morte. E isso choca a gente fica bravo com Davi, mas logo em seguida, quando Davi cai em si do que ele fez, Davi se arrepende, se prostra aos pés do Senhor, pede, Senhor, o Senhor pode fazer o que você quiser, mas não me tira a tua presença. Eu quero continuar aliado, eu quero continuar seguindo o Senhor, seguindo a tua palavra. Mas Salomão não, Deus deu tudo para ele, mas no final da sua vida, Salomão abandona a aliança que tinha com Deus. Quando o nosso coração está firmado nas coisas deste mundo, a aliança que nós temos com Deus para nós não vale nada. E nós como igreja às vezes desvalorizamos demais a aliança que nós temos com Deus. Nós não podemos nos misturar com qualquer coisa, nós não podemos nos misturar com qualquer prática. A vida que nós temos como filhos de Deus, como membros deste reino de Deus, não pode ser uma vida superficial. Nós não podemos nos misturar com qualquer coisa. A aliança que você tem com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. A aliança que você fez com Deus, de seguir Ele, de estar diante e debaixo da direção dEle, é mais importante do que qualquer outra coisa. Não abre mão, irmão, daquilo que você se comprometeu com o Senhor. A aliança que você tem com Ele é muito poderosa. Salomão chegou num ponto da vida dele em que o coração dele se sentiu tão forte, tão poderoso, que desprezou o Senhor. Talvez Salomão se esqueceu de que a presença que dava a vitória nas guerras estava na arca. Talvez Salomão se esqueceu de que a direção que levava o povo às vitórias estava no tabernáculo, a presença de Deus. E isso levou Salomão para a perdição. Depois disso, depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Eles foram tomados pelos assírios, depois veio os babilônicos e tomaram Israel.
destruíram o templo, eles reconstruíram de novo, mas já não era mais um povo unificado, já não era mais uma só nação, já não era mais aquilo que o Senhor tinha projetado para ser, porque Salomão abandonou a aliança que tinha com Deus. E às vezes nós esquecemos dessa aliança, porque nós sentimos de verdade no nosso corpo, às vezes, e na nossa mente, na nossa vida, que nós somos autossuficientes. Mas eu quero lembrar, irmão, que quem nos trouxe até aqui hoje, e quem vai nos levar até o nosso destino de paz, é Deus. E isso não vai mudar, e isso não vai mudar. Se nós nos distanciarmos dessa realidade, dessa verdade, nós vamos perder a oportunidade de construir coisas que são eternas e de permanecer numa vida de relacionamento com Deus. Eu quero te convidar neste momento a orar junto comigo. Não importa o caminho, as dificuldades que a gente tem no meio do caminho, cair, tropeçar, errar, faz parte da vida humana, não só da vida cristã, mas da vida humana, de todos os povos, de toda a tribo, língua, nação, só teve um homem que foi perfeito, e foi Jesus. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós temos espinhos na nossa carne. Mas o que define como nós vamos terminar a nossa vida é o quanto nós damos importância à aliança que nós temos com Deus. Eu quero te convidar, nós vamos orar, eu queria que você apresentasse a sua vida diante do Senhor. E pedisse para que Ele tirasse as distrações. Irmão, Deus tem muitos planos para a sua vida aqui nessa terra, para você viver coisas boas, incríveis, maravilhosas aqui. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer nisso. Mas não é isso que é o mais importante para Deus. O mais importante para Deus é o seu coração e a sua vida. Ele está mais preocupado em como está o seu coração do que como está as suas finanças. Ele está mais preocupado como está o seu coração do que como está os seus negócios. Ele está mais preocupado em como está o seu coração do que como está o seu ministério. Porque a Bíblia nos diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero te convidar nessa noite a apresentar a sua vida a Deus. Se você está identificando no seu coração alguma coisa que esteja distanciando você de Deus, das coisas que são eternas, peça para que Deus te ajude a estar cada vez mais perto dEle e longe dessas coisas. Eu tenho certeza que Deus está usando este momento, essa situação que nós estamos vivendo, para fazer coisas em nós, dentro de nós, curar os nossos corações. É uma oportunidade única que Deus tem de falar conosco o dia inteiro na nossa casa. E eu quero te convidar a orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos primeiro te agradecer porque o Senhor tem estado conosco o tempo todo, Senhor. Pai, nos perdoa porque no meio do caminho nós nos distraímos, nós perdemos o foco, nós às vezes erramos, Senhor. Mas eu quero te pedir, Pai, para que em nome de Jesus, o Senhor abençoe a nossa mente, o nosso coração. E que a verdade que nós possamos viver, Senhor, a vida, Senhor, que nós possamos viver, seja aquela em que nós tenhamos a certeza de que combatemos um bom combate, de que vivemos, ó Deus, da forma como agradou o Senhor nessa terra. E que não seja, Senhor, o nosso coração enganado mais por coisas deste mundo, Senhor, que não venha distrações nas nossas vidas, Senhor. Pai, que haja no nosso coração um equilíbrio, Deus, entre aquilo que nós fazemos neste mundo, que glorifica o Teu nome, e as coisas que nós precisamos produzir e plantar, que são eternas, Pai. Que a gente possa, Deus, aprender e estar mais próximo de Ti, Senhor, aprender de Ti, Senhor, em como ter, Senhor, essa vida de proximidade, de relacionamento, Senhor. Pai, se existe alguém que está nos assistindo nessa noite, que no meio do caminho, Senhor, desfez a aliança que tinha contigo, Pai,
que esse seja um momento de reconciliação, Senhor, que esse seja um momento de contato novamente com o Senhor, e que os corações possam estar abertos, Senhor, para Te receber, para Te ouvir, para Te obedecer, para viver uma vida próspera e próxima contigo, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero Te agradecer por participar deste culto, quero agradecer o Ariel que nos ajudou aqui na transmissão e no louvor. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa. Não se esqueça que nós estamos juntos sempre. Fique atento nos grupos, se tem algum pedido de oração, mande para que a gente possa continuar orando. Amanhã nós vamos ter oração, cada um na sua casa. Fique atento às instruções. Eu vou procurar soltar as instruções da intercessão logo de manhã. E aí você vai ter durante o dia todo para escolher um momento para interceder. Não precisa necessariamente ser à noite, às 8 horas, mas separe um momento do seu dia para interceder. Interceder pelo nosso país, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Mande o seu pedido de oração no seu grupo, ou para o seu líder de GD, para que ele possa transmitir e a gente ore todos juntos amanhã. Amém? No mais, domingo, às 18h30, nós temos o nosso culto que permanece online. Amém? Vamos orar para a gente encerrar, para a gente ir para casa. Eu e o Ariel ir para casa, e vocês que estão em casa poder ir jantar ou descansar. Senhor, nós queremos Te agradecer por mais este momento de culto, Senhor, nas nossas casas, nos nossos lares. Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que trouxe ao nosso coração a Tua palavra, que nos ajudou e nos incentivou no momento de adoração. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem falado, respondido às nossas orações. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa que está na sua casa. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares, Senhor. E que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.